Olá, é bom ter você aqui, mais um programa Claramente. Quero agradecer o interesse de vocês por esse programa. Tenho recebido mensagens de elogios e comentários de como esse programa tem ajudado muitos de vocês que o assistem. Eu fico contente com isso porque esta é a nossa finalidade, oferecer informações que auxiliem suas dificuldades pessoais na área da saúde mental e auxiliar você a ajudar outras pessoas que sofrem. Quero enviar um abraço ao pastor Henrique e sua família e os membros da sua igreja, a Igreja Presbiteriana em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde eu estive apresentando palestras. Um local aconchegante, agradável e foi muito bem recebido lá e eu desejo muita saúde a todas aquelas pessoas daquela comunidade. Mando também um abraço a todos que estudam e trabalham numa instituição de sustento próprio chamada L'Esperance do Brasil, dirigida pelo Roselito e pela Alexandra. Um trabalho lindo que vocês fazem aí. Um grande abraço para vocês. Vamos ao tema de hoje, a arte de amar, encerrando essa série de 3 programas sobre esse assunto. Será que existe uma receita para se amar? Existe alguma prescrição? Será que na farmácia eu encontro algum medicamento que, se eu tomar, passarei a amar? Existe algum curso sobre como amar no qual você pode ser graduado? Na realidade, não existem receitas ou prescrições para se amar. Amar é uma experiência pessoal. Como amar uma pessoa que agride você? Como amar um membro de sua comunidade religiosa ou da sua família, ou do trabalho, ou da escola, com quem você não se entrosa? Não temos poder de criar um amor por qualquer pessoa que para nós é não amável, que não se consegue amar com somente amor humanista. Amar maduramente é uma capacitação que podemos receber de Deus. Mas eu queria comentar por um momento que, considerando amar como uma arte, a prática de qualquer arte tem certos requisitos gerais. Vamos ver. Primeiro, a disciplina. Eu nunca serei bom em qualquer coisa sem disciplina. Isso envolve fazer algo mesmo sem estar bem disposto. Aprender a amar é uma disciplina para a vida toda. 2 autores escreveram um livro com o título O Amor é uma Escolha. Interessante esse título, não é? É um livro muito bom. Amar é uma escolha de ter comportamento positivo para com o outro, mesmo na ausência de sentimentos agradáveis. Se você, por exemplo, sente que não mais ama uma pessoa, você pode pelo menos tratá-la bem. Isto é uma forma de afeto válida. Amar, então, requer disciplina. Um segundo aspecto na arte de amar tem que ver com concentração, que significa se desligar de tudo, de comer, de ficar checando o celular, de ouvir rádio, assistir TV, ler, falar com pessoas, para estar só com você mesmo. Aprender a concentrar ajuda no processo de amar. Amar também envolve o cultivo de paciência. De novo, citando o psicanalista Erich Fromm, ele diz assim: quem anda atrás de resultados rápidos nunca aprende uma arte. Estamos na era da eletrônica, tudo rápido, digital, fibra ótica. A máquina que produz o mesmo produto em menos tempo é a melhor. Economicamente falando, isso é bom, mas isso é passado para o ser humano que sente que tem que se tornar também uma máquina. Que modelo de vida você segue? O que você quer deixar como sua marca na vida? Que contribuição você quer fazer com a comunidade através de seus esforços? Para que vale a pena a sua vida? Você quer produzir para quê? A quem beneficiará o que você produz? Se trata de um benefício valoroso, saudável, útil? Pense nisso. No aprendizado da arte de amar, é importante não se preocupar em aprender esta arte diretamente. Vou dar um exemplo. Se você quer se tornar um carpinteiro, primeiro será importante aprender a aplainar a madeira. Para aprender a amar, é importante praticar a disciplina, a concentração, a paciência em todas as fases da vida. Há pré-requisitos. Vejamos sobre a prática da disciplina. É importante praticar a disciplina, mas o que é disciplina?
é a capacidade de se manter focado nas tarefas necessárias para a concretização de uma meta sem se desviar e sem perder a motivação. Significa seguir com firmeza apesar das circunstâncias adversas. Disciplina tem que ver, por exemplo, com levantar-se numa hora regular, dedicar parte do dia para meditação ou leitura sem voltar atrás antes de um mínimo que você vai fazer, praticar exercícios físicos regularmente, tomar água pura longe das refeições, usar a alimentação vegetariana ou mais próximo dela que for possível. Praticar essas atividades, com boa disciplina, ajuda o corpo e o cérebro a funcionarem melhor e assim facilitando o aprendizado de amar. A disciplina deve ser praticada não como regra imposta do exterior, mas como uma decisão da vontade própria. O prazer pode surgir posteriormente, caso não exista de imediato se a prática envolve aspectos verdadeiros para a saúde. Agora, sobre a prática da concentração, o que eu posso dizer? No exercício da concentração, é importante você ficar só consigo mesmo, sem ler, sem consultar o celular, como eu disse, desliga o computador, desliga o rádio, a TV. Se você não pode ficar consigo mesmo a sós, isso pode lhe atrapalhar de amar, porque pode indicar que você depende dos outros de uma maneira não saudável e por isso não consegue ficar consigo mesmo. Será porque não consegue gostar de si? Ao fazer algo, ler, escrever, etc., desligue-se de tudo mais e concentre-se naquilo que estará fazendo. Entregue-se plenamente ao que estará fazendo. Interessante, no programa de computador que eu uso no meu site doutorcesar.com.br, quando eu vou colocar um novo texto que eu escrevi na página onde é para inserir o texto, existe muita informação administrativa ali. Meu filho ensinou eu a usar isso aí, ele que é formado em ciência da computação, ele me ensinou como usar o site ali para eu mesmo inserir os textos que cada semana você pode ler ali no doutorcesar.com.br. Mas ao começar a digitar o texto, nesse programa que ele me ensinou, todas as informações visuais saem da tela e fica só o espaço para o texto e o menu com o tipo da letra, a cor, o tamanho, etc. Então, saindo as informações laterais, fica só o espaço para o texto que me ajuda a concentrar nele. É uma maneira de me ajudar a não me distrair com informações que naquele momento eu não necessito delas. Interessante isso, né? Tem gente que não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Você é assim? Isso é típico de pessoas extrovertidas que adoram visibilidade. Como você poderá aprender a amar as pessoas sem aprender a gostar de ficar com você mesmo? Você pode aprender a ouvir a pessoa que está ali com você quando você está só, que é você mesmo. E isso ajuda a relaxar e criar um clima melhor para exercer a decisão de amar. Concentrar-se significa viver o presente, sem preocupação, com a coisa seguinte a ser feita quando você está fazendo outra coisa nesse instante. Agora, faz muito sentido as palavras de Jesus Cristo quando ele disse o seguinte: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 34. Ter sensibilidade para consigo é importante também. Quando você dirige seu carro, você não fica pensando no funcionamento da suspensão, do motor, não é? Mas quando surge algum ruído diferente, você percebe. É um estado de repouso alertado que o permite ser sensível. No seu corpo e mente podem surgir sinais, por exemplo, cansaço, tristeza, ansiedade. E é importante ser sensível para com esses sinais, se perguntando: o que está acontecendo comigo? Por que eu me sinto assim? O que houve que me perturbou? A concentração ajuda o autoconhecimento e o autoconhecimento ajuda a preencher ou aprender a preencher esse vazio interior pelo aprendizado do amar o outro e amar você mesmo. Existem qualidades diferentes para a capacidade de amar. Vejamos
Primeiro, uma delas tem que ver com a superação do narcisismo. O que é isso? Narcisista é a pessoa que o real para ela é o que está dentro dela. Os fenômenos do mundo exterior não são realidade e são experimentados por ela somente do ponto de vista de serem úteis ou perigosos. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma atitude narcisista. Uma pessoa telefona para o médico e pede para ser atendida no consultório naquele mesmo dia e não é uma emergência. O médico diz que só poderá vê-la no dia seguinte, mas ela diz assim: mas doutor, eu moro tão pertinho do seu consultório. Para ela, a realidade é o desejo dela somente, não importa o tempo e a agenda do médico. Isso é narcisismo. Todos podemos ter certo grau de narcisismo, é verdade. Não há ninguém 100% normal mentalmente. Um marido pode ver em sua esposa uma imagem de mãe dominadora diante de qualquer solicitação que a esposa faz. Pai ou mãe podem sentir-se orgulhosos de um filho por ser obediente sem se interessarem ou compreender o que esse filho sente no seu interior. Uma outra qualidade importante para aprender a arte de amar é a humildade. Quando se sai de uma postura narcisista, precisa-se usar a razão, pensar objetivamente. E a emoção que segue a este pensar objetivo deve ser a humildade, para poder haver saúde mental. Humildade para sair dos sonhos de onipotência e onisciência que se tem quando é criança. Também é importante a fé. Fé no sentido de qualidade de certeza e firmeza que nossas convicções possuem. Fé ou confiança naquilo que a vida tem ensinado a você. Confiança ou fé nas outras pessoas, nas potencialidades das pessoas, naquilo que elas podem se tornar de bom e útil. Esse tipo de confiança encaminha para amar. Ter fé requer coragem, capacidade de correr um risco, disposição de aceitar a dor e a decepção. Ser amado e amar requer coragem no sentido de apostar tudo nos valores da pessoa. O medo de não ser amado pode ter no inconsciente o medo de amar. Porque significa entregar-se, amar significa entregar-se sem garantia, dar-se completamente na esperança de que nosso amor despertará amor na pessoa amada. Amar é um ato de fé. No segundo bloco, eu gostaria de comentar sobre o amor na relação marido e mulher, mostrando a importância da razão, do raciocínio para o bom funcionamento do afeto. É importante pensar nisso, porque muitas vezes a pessoa fica meio que funcionando só no polo do afeto, da emoção, e esquece de usar a razão ou de lançar mão da razão para ajudar a administrar essa emoção. Então, aguarde um pouquinho, nós já voltamos. Olá, vamos agora ao segundo bloco do programa Claramente, encerrando essa série de 3 programas sobre a arte de amar. Se você não assistiu os programas anteriores, acesse o site dessa TV Novo Tempo, novotempo.com/claramente, ou no Facebook, facebook.com/claramente_nt de Novo Tempo, ou ainda no YouTube, Claramente Novo Tempo, no YouTube você pode assistir. Antes de prosseguir com o tema de hoje, eu queria mostrar a você, lembrar que você pode receber esta revista, que é uma revista com artigos bastante interessantes sobre saúde mental, e tem aqui matérias que vão ajudar nesse tema de hoje sobre a arte de amar. Cultos cristãos, pentecostais ou renovados geralmente são cheios de emoção. A emoção ou sentimento não é o problema. Sem sentimentos, viramos máquinas frias. Saúde mental tem que ver com ter os sentimentos sem deixar que eles nos tenham. Então, é importante ter os sentimentos. Um dos transtornos mentais mais sofridos é a esquizofrenia, na qual os sentimentos estão embotados. O Dr. Peter Sifnels, da Universidade de Harvard, criou uma palavra, um neologismo chamado alexithymia, que significa incapacidade de sentir o sentimento. Outro transtorno difícil para quem vive e difícil para quem convive com seu portador é o transtorno afetivo bipolar, no qual, quando a pessoa está na fase eufórica, ela tem um descontrole dos sentimentos. Então, sentimento é importante,
Só que em certas coisas em nossa vida, os sentimentos podem ser perigosos se eles subirem a cabeça e tomarem o lugar da razão. Isso é verdade quanto aos cultos em igrejas, no casamento também. Não é sem razão que Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Deus Espírito Santo, escreveu o que nós lemos na Bíblia, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Isso está na carta dele aos Romanos, capítulo 12, no verso 1. Eu entendo que quando Paulo fala de culto racional, ele não está defendendo uma forma fria de cultuar a Deus. Ele está dizendo que o intelecto, o racional, o cognitivo deve estar na dianteira da adoração e não o sentimento. Quando ele fala de fé, por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, ele diz que a fé é uma certeza, é o firme fundamento, é uma prova. Certeza e prova não dependem de sentimentos, mas de raciocínio. Por isso, fé não é sentimento. Deus não ouve a sua oração na dependência do que você sente. Ele ouve sua oração quando ela é feita com sinceridade, com verdade, com humildade. Um culto movido pela emoção corre o risco da verdade não atingir o mais profundo da mente, que a Bíblia chama de coração. E se a verdade não atinge o mais profundo, ela não pode mudar a pessoa. Daí, essa pessoa sai daquele culto agitado, vai para casa e quando a emoção acalma, o vazio e o desespero podem tomar conta e não sobrar nada do que ela esperava do culto. Por isso, Deus recomenda que o culto a Ele seja racional. Você pensa na verdade e não deixa a emoção embotar a sua mente. Assim, como maus políticos não querem oferecer educação de qualidade ao povo para que o povo não passe a pensar e fazer melhores escolhas políticas, existem líderes religiosos que não querem que os membros de suas comunidades pensem com serenidade para entenderem a verdade genuína da palavra de Deus. Então, eles oferecem uma liturgia com cânticos agitados, que jogam adrenalina no sangue e perturbam a capacidade de raciocinar com clareza. No casamento, a emoção pode perturbar também, ao invés de ajudar. É comum esposas criticarem o marido por supostamente eles não darem atenção. Será que falta lógica na expressão dessa necessidade por parte da mulher? Será que ela especifica o que precisa? Pode ser real o que ela experimenta, ou seja, pode estar havendo mesmo falta de atenção para com ela por parte do marido. Mas como ela reclama disso? Como ela busca a solução? Existem vários componentes racionais e emocionais necessários para fazer um casamento pelo menos razoavelmente feliz. Componentes racionais são, por exemplo, o que você pensa, a consciência que tem ou que não tem sobre o que você diz, se você diz o que queria dizer ou não, as palavras que você usa ao tentar falar o que você gostaria que o outro entendesse, etc, etc. Por outro lado, componentes emocionais envolvem a carga emocional investida ou experimentada no momento da conversa com seu cônjuge ou com outra pessoa. Ao conversar com seu marido, com sua esposa sobre um assunto, sobre coisas delicadas, como que ficam suas emoções? Você perde o controle delas e ataca, agride, deprecia, ou administra essas emoções e por isso consegue falar com respeito, querendo resolver o problema e não criar briga. Ter consciência dessas coisas tem que ver com a presença ou a falta de inteligência emocional. E o mais importante para um bom relacionamento matrimonial tem que ver com a harmonia afetiva no casal. Eu vou citar um exemplo. Antônio e Marta são nomes fictícios. São casados há 8 anos, poderia ser 2 meses, 2 anos ou 20 anos. Eles discutem acaloradamente. Marta sente necessidade de mais atenção pessoal do marido. Atenção pessoal do marido, olha só. Qual o limite de satisfação que de uma esposa quanto a isso? Existe algum parâmetro que sirva de base para se saber o quanto é suficiente no sentido de dar atenção a uma esposa ou ao marido?
Antônio sente que sua esposa está sendo muito injusta e fica magoado com os ataques dela contra os parentes dele. E angustiado tenta entender o que esta mulher quer afinal. O diálogo segue tenso, com Marta tomada pela emoção. Estar tomada ou possuída por emoções é um grande risco de cometer injustiças. Não é igual a estar experimentando fortes emoções. Você pode ter emoções fortes numa discussão e exercer autocontrole, administrando sua cabeça para não fazer ou não dizer besteiras. Isso é maturidade e faz parte da inteligência emocional. Tomada pela emoção, Marta ataca o marido dizendo: "Você nunca me dá atenção, você só defende seus parentes, você nunca me defende, você dá mais importância para eles do que para mim." Antônio, com raciocínio a 1000 por hora, analisa em sua consciência os fatos recém-ocorridos no passado recente e no passado mais distante também, sobre como ele funciona com Marta e com seus próprios parentes, e começa a ficar confuso e indignado. Ele tem consciência da tensão entre Marta e os parentes dele e tem tentado, com boa vontade e esforço, administrar as demandas da sua família de origem e as necessidades do convívio com Marta. Ele não é omisso nem acomodado nisso. Mas Marta ataca e comete um erro comum nos casamentos: generaliza. O que é generalizar? Quando Marta ataca seu esposo dizendo: "Você nunca me dá atenção", ao usar a palavra nunca, ela está generalizando. Generalizar significa colocar um exagero na coisa, significa esquecer ou não considerar que, na verdade, a outra pessoa tem feito sim o que é correto, no caso do exemplo que eu estou dando do Antônio, mesmo não sendo perfeito como ninguém é. Não bastando, não saciando, ela ataca, dando a impressão de quem escuta a discussão de que o marido é realmente isolado e indiferente. Nesse momento em que Marta está tomada pela emoção, ela não raciocina. Nesse momento, ela perdeu a capacidade para amar maduramente. O amor maduro não se exaspera, não perde o controle, não ataca as pessoas, não arde em ciúmes. Se ela raciocinasse, se ela usasse a razão, o pensamento, a cognição, consideraria que Antônio realmente dá atenção para ela e para os filhos. E ela poderia chegar à verdade, talvez ligada a uma necessidade específica de atenção, diferente daquela que Antônio tem dado. Ou seja, ela poderia perceber, se usasse a razão, que sente necessidade de um tipo de atenção que ela ainda não explicou ao marido como é importante para ela. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O amor não é uma bola mágica que adivinha tudo. Quando você ama uma pessoa, isso não produz necessariamente nela o descobrimento de tudo o que você deseja. O esposo, a esposa vai precisar falar do que gosta e do que não gosta para que o outro saiba e entenda. Se você tem nutrido a ideia de que se ele me ama, então já deveria saber de tudo o que eu preciso, isso é imaturidade, é fantasia, é narcisismo, é egoísmo. No exemplo que eu estou dando, movida pela emoção, Marta generaliza e passa a ideia de que Antônio não dá nenhuma atenção para ela, só para a família dele. E isso é motivo para a infelicidade no casamento deles e não é baseado numa verdade. No momento de discussão conjugal assim, falta lógica na mulher. Com lógica e raciocinando, ela poderia, mesmo na discussão acalorada, dizer, se ela usasse a lógica: "Antônio, você é bom marido e cuida bem de mim e das crianças. Eu fico feliz com isso, mas eu sinto necessidade de mais atenção sua. Eu sinto falta de..." Aí ela deveria especificar o que é. Agindo assim, a pessoa revela maturidade e bom componente da inteligência emocional, porque ela especifica racionalmente do que sente falta emocionalmente. Então, é importante usar a razão para buscar obter uma satisfação afetiva. Em geral, as mulheres acusam os homens de não serem suficientemente afetivos com elas, o que pode ser verdade em certos casos. Eu digo em certos casos, porque há os relacionamentos em que a mulher ou o homem é tão carente que, por mais que o outro dê atenção e afeto, não basta. Isso também é imaturidade, é falta de inteligência emocional. Existem casos em que o homem é mais afetivo e a mulher é uma pessoa seca e bronca. Você conhece algum caso assim?
É muito importante para o bem-estar do casal que a mulher use a lógica, porque o mais natural dela é usar a emoção. Se existir predominantemente a lógica, é verdade, fica um convívio técnico, frio, sem recheio, sem cor, sem sentimento, concordo. Mas se existir só emoção, fica uma bomba explodindo toda hora, uma tensão no ar e na mente do companheiro que vive pensando, ai meu Deus, quando é que ela vai explodir de novo? Fica um estresse. Você consegue equilibrar bem a lógica e a emoção consigo mesma, com o familiar ou com qualquer outra pessoa? Se ainda não, você pode aprender. Se você quer aprender a desenvolver essa capacidade de ser uma pessoa que ama e que não se deixa levar pela emoção para que seus relacionamentos se tornem felizes e agradáveis, ao invés de querer mais informação, pratique o que aprendeu. Comece com o que já entendeu que precisa fazer. Dê um passo de cada vez. Comece com você. Use o que já sabe que precisa fazer e que ainda não faz. Insanidade é você repetir sempre o mesmo comportamento e querer resultados diferentes. A gente muda quando a gente muda.